presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de lançamento da Carteira de Identidade Nacional, quando falou sobre as realizações de seu governo e fez um alerta. De nada vale isso se vocês não tiverem liberdade. Geralmente é o chefe do executivo que tenta tolher a liberdade e impor um regime de força em um país. Aqui é exatamente o contrário. É o chefe do executivo que resiste. Agências de checagem, arbitrariedades estapafúrdias, dizendo que 2 ou 3 pessoas no Brasil passam a valer mais que todos nós juntos, mais que a Câmara, o Senado, o Executivo, os outros órgãos do Judiciário, o TCU, o STJ. Vamos ceder para 2 ou 3 e relativizar a nossa liberdade? Não é que nós vamos resistir, nós não vamos perder essa guerra. O presidente apontou: a alma da democracia está no voto, e o seu João e a dona Maria têm direito de saber se o seu voto foi contado. O presidente mencionou o discurso do general Luiz Ramos e lembrou: os poderes são harmônicos e independentes. Quem não quer lisura no processo eleitoral? Bolsonaro lembrou que as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. O presidente disse: nós queremos paz e só com paz poderemos ter ordem e progresso. Só com a participação de vocês todos, nós poderemos garantir um bem maior que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. De nada vale a nossa vida se nós não tivermos a liberdade de ir e vir, de opinar, de falar, de questionar, de duvidar, de criticar. Porque certas coisas no Brasil, você não pode falar nada. Inadmissível o cidadão ser ameaçado, ser preso, como um deputado federal preso. Cidadão que omitiu uma opinião com tornozeleira eletrônica. É inadmissível isso acontecer. Sei que todos aqui sabem muito bem do que eu estou falando e sabem que eu quero paz. O que sempre foi normal e aconteceu vinha do executivo. Aqui é o contrário. É o poder executivo que luta e resiste até nas questões mais simples. Bolsonaro lembrou o ditado que diz que quem abre mão da liberdade por segurança fica sem ambos e disse: a nossa vocação é ser um povo livre e tenho certeza de que vocês estão irmanados com esse mesmo propósito. Se preciso for, daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Ela não tem preço. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É uma satisfação muito grande estar aqui apresentando mais uma realização de todos nós. Ninguém faz nada sozinho. Eu quero elencar rapidamente umas 30 realizações do governo que teve a participação de ministros, senadores, deputados, servidores, secretários. E quero terminar com a última, mais importante. O nosso governo, desde o começo, eu falei para os meus ministros lá atrás, vamos nos imaginar em 22. Vamos ver, o que nós fizemos ou não fizemos e por quê. Eu quero que vocês, todos aqui, se imaginem em 2023. No final, eu quero dizer por que 2023. O que está em jogo, dado o que já foi falado aqui. Eu vou citar rapidamente umas 30 ações do governo em 2 minutos. Carteira de motorista, 5 para 10 anos. Fiéis, 2 milhões de jovens estavam com a dívida impagável. Começa a ser solucionado a partir do próximo dia 7. Ressurgimento do modal ferroviário. A BR do Mar. Auxílio Brasil, a participação enorme do deputado João Roma, nosso ministro. Água para o Nordeste, com Rogério Marinho. Geração de empregos, Paulo Guedes, se bem que o Paulo Guedes participa de tudo. Vacina para todos, por parte do governo, de forma voluntária. Internet para as escolas, em especial para a região Norte e Nordeste. Porte de arma estendido para os homens do campo. Apoio ao agronegócio. O MST, Protocolo, praticamente deixou de existir. E por quê? É muito longo, mostrar o que nós fizemos aqui. Um dos mais importantes, tiramos dinheiro de ONGs que financiava o MST, levamos paz para o campo e produtividade. Desoneração da folha, Paulo Guedes de novo. Isenção de IPI de táxi e pessoas com deficiências, aí incluídos agora as pessoas com deficiência auditiva e surdos, Damares. Pix, não é porque nós fizemos com que os banqueiros faturassem menos alguns bilhões. É mais alguns bilhões, dividido por toda a população brasileira. Convite oficial para entrar na nossa OCDE. Estamos noivos agora da OCDE. Colégio Militar de São Paulo, Colégio Cívicos Militares, barragem em Bagé. Eu não sabia, talvez vocês não soubessem, que em Bagé faltava água. Não é só no Nordeste, não. Trabalho do nosso Exército Brasileiro. Lei Rouanet. Quando eu assumi, artistas que viviam aí bajulando o presidente podiam pegar até 10 bilhões por ano via Lei Rouanet. E não, em grande maioria não prestavam conta de nada. Normas regulamentadoras, só quem é patrão, tem um prédio, sabe o que é isso? Eram milhares de normas regulamentadoras, reduzimos a mais da metade isso aí. Lei da Liberdade Econômica, foi lá em 2019, mas ajudou em muito por ocasião da pandemia, em especial quando quase todos os governadores aplicaram aquela máxima, fica em casa, a economia te vem depois. Bonito pra caramba. Se não é o auxílio emergencial, com a participação rápida da Caixa Econômica, não teríamos como atender, naquele momento, 38 milhões de pessoas que ficaram sem nada. Aqueles que, porventura, tinham geladeira em casa, não tinham quase nada dentro da geladeira e foram obrigados a ficar em casa. E hoje, os estudos já demonstram, mais uma vez, que eu estava com a razão.
Contas inativas. O Roberto Campos descobriu 8 bilhões de reais que são de contas inativas. Um simples aplicativo, você entra com o seu CPF e nome da mãe, se eu não me engano, e resolve o assunto. Se tem direito, recebe. Bem como se tiver algum parente já falecido também, pode receber esse dinheiro de volta. Prova de vida, algo fantástico. Paulo Guedes bem falou ali. Trabalho especial do Onix, do João Roma, entre outros. Novo piso da educação. É uma lei de 2008. Eu cumpri a lei. Serviço civil voluntário do Onix. Também dezenas de milhares de empregos a serem criados dessa forma. Isenção de pedágio para moto. E também diminuindo, em média, 1/3 o valor de pedágio para outros veículos nas novas licitações. Prezado Bruno Bianco, parabéns pela publicação no Diário Oficial da União de hoje, um parecer vinculante, onde isenta a contribuição previdenciária no ticket de alimentação. Eu não esperava que a repercussão, Bruno Bianco, fosse tão grande, além de mais de 1 bilhão de reais que estava aí sob júdice, as pessoas não, os patrões não precisam mais pagar essa conta. O coração do Paulo Guedes realmente é fantástico. O limite na venda do seu produto dos agricultores familiares de 20 para 40 mil reais. Também dizer a diferença no passado de prejuízo das estatais para lucro agora, na casa de 90 bilhões de reais. Só o endividamento da Petrobras, com projetos mal feitos, corrupção, etc., na casa de 900 bilhões de reais entre 2003 e 2015. O mesmo no BNDES, 500 bilhões de reais. 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Esse recurso, senhores e senhoras, dá para você fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Olha como era administrado o nosso Brasil. Agora, a carteira digital. E o fecho. Meus senhores, de nada vale isso se vocês não tiverem liberdade. Geralmente, Presidente Collor, quem busca tolher a liberdade e impor o regime de força num país é o chefe do executivo. E aqui é exatamente ao contrário. É o chefe do executivo que resiste. Agência de checagens, arbitrariedades, estapafúrdias, visando que 2 ou 3 pessoas no Brasil passam a valer mais que todos nós juntos, mais que a Câmara, mais que o Senado, mais que o Executivo, mais que os outros órgãos do Judiciário, mais que o TCU, mais que o STJ. Nós vamos ceder para 2 ou 3 e relativizar a nossa liberdade. Não é que nós vamos resistir, nós não vamos perder essa guerra. E a alma da democracia está no voto. O seu João, a dona Maria, tem o direito de saber se o teu voto foi contado. O que o Ramos disse não havia combinado comigo, mas deu uma de passagem o que está acontecendo. Os poderes são harmônicos e independentes. Quem não quer lisura no processo eleitoral? As Forças Armadas foram convidadas. As Forças Armadas não estão interferindo. E todos nós, porque as Forças Armadas são nossas. Não é minha, nem foi do Presidente Collor no passado.
elas são de todos nós. Estão nos ajudando nessa questão também. Nós queremos paz, e só com paz poderemos ter ordem e progresso. E só com isso tudo, e com a participação de vocês todos, nós podemos garantir um bem maior que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. De nada vale o que eu falei aqui, de nada vale a nossa vida, se nós não tivermos a liberdade de ir e vir, de opinar, de falar, de questionar, de duvidar, de criticar. Porque certas coisas no Brasil você não pode falar nada. E é inadmissível o cidadão ser ameaçado, ser preso, como um deputado federal preso. Cidadão que emitiu uma opinião com tornozeleira eletrônica. É inadmissível isso acontecer. Sei que todos aqui sabem muito bem do que eu estou falando e sabem que eu quero paz. Porque o que sempre foi normal, né, ou aconteceu, vinha do executivo. E aqui é o contrário, eu repito, é o poder executivo que luta e resiste até nas questões mais simples. É inadmissível falar em passaporte. Inadmissível. Cadê a liberdade? É inadmissível obrigar o Estado ou um outro poder, obrigar um menor que tem a guarda diretamente ligada ao seu pai e sua mãe, fazer algo que seu pai e sua mãe não queiram. É inadmissível. E um velho ditado, né? Quem abre mão de um mínimo da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança, não terá nem liberdade e nem segurança. A nossa vocação é ser um povo livre. E tenho certeza que todos vocês, todos no Brasil, estão emanados com esse mesmo propósito. Se preciso for, daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Ela não tem preço. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada essa